Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao capítulo 8, aplicações das integrais definidas, nós vamos ver agora aqui, a parte de volume de um sólido de revolução, mas antes nós vamos dar uma relembrada na área de uma região plana, tá certo? Uma superfície plana. Essa área, diferente do que estudamos no capítulo 6, agora as curvas vão ser dadas vai ser dado na sua forma paramétrica, quer dizer que a equação da curva, a função, ela vai ser dada na sua forma paramétrica, quer dizer que tanto o valor x quanto y vai estar escrito em função de um parâmetro t qualquer, tá certo? Então nós vamos ter o primeiro caso aí, que calcula a área simples da curva f de e as retas x igual a e x igual a b e o eixo das abscissas, o eixo do x, tá certo? Então, aqui nós temos a equação paramétrica dessa equação, y igual a f de x, que é igual a x igual a x de t, e y igual a y de t. T pertence ao intervalo de t0 a t1. Esse meu t0 e t1 são justamente os valores de t que torna o x igual a A e o valor de t que torna o x igual a B. Então, isso nós vamos ter que fazer antes, que é determinar o limite de integração. Vimos lá no capítulo 6 que a área de uma superfície plana ela é dada pela integral definida simples de A até B, de f de x dx. Com cuidado, lembrando sempre, quando o gráfico está acima do eix, tem parte acima e parte abaixo, porque a integral definida ela soma as áreas algébricas. O que quer dizer? Pode ser positivo ou negativo, né? Então, nós vamos transformar essa fórmula do cálculo de área, da integral definida simples, no cálculo de área quando a função for dada da forma paramétrica, tá certo? Nós temos por definir que y é igual a f de x e que y é igual a y de t, quer dizer que está em função de t. Se você tem x que é igual a x de t, se nós derivar ambos os membros, nós vamos ter dx igual a x' de t dt. Fazendo a substituição da equação anterior, nós vamos ter que a área vai ser igual de t0 a t1, lembrando que o t0 é o valor de t que torna o x igual a A, e o t1 é o valor x, de t que torna o x igual a B. No lugar do f de x, vamos colocar y de t. No lugar de dx, vai ser x' de t dt. Então, nós vamos estar trabalhando essa integral, essa fórmula vai permitir calcular a área de uma função e os pontos, as retas x igual a x igual a b e o eixo x paramétrica, tá certo? O segundo caso também, já definido lá no capítulo 6, que é quando nós queremos encontrar a área entre duas curvas. Aqui nós vamos uma f de x e a outra g de x, só porque agora é escrita na forma paramétrica. E nós vamos ter a seguinte definição, que x de t0 é igual a x de t2, que é igual a y de t1 é igual a y de t3, que é igual a b. Então, esses valores t1 e t2 são os valores que tornam o x igual a A, e os valores t1 e t3 são os valores que, por definição que vimos lá no capítulo 6, a área é a integral da diferença de f de x menos g de x. Sempre a função maior menos a menor dentro do intervalo AB. Aqui continua o mesmo, você só vai mudar, que vai ser integral de t0 a t1, de y1 de t' de t, de t2 a t3, de y2 de t, vezes x2' de t dt. Aí você vai calcular, nesse ponto nós não temos grande trabalho. Chegando agora no sólido de revolução, volume de um sólido de revolução. Antes nós temos que definir o que é um sólido de revolução. O sólido de revolução são todos os sólidos que a partir da rotação de uma região plana em torno de um eixo, chamado eixo de rotação. Então você vai pegar uma região plana, girar em torno de um eixo, essa rotação em torno de um eixo vai me dar um sólido geométrico chamado sólido de revolução.
O nosso objetivo é encontrar vocês que tem já cálculo, as fórmulas de volume já pré-estabelecidas, já desenvolvida a geometria espacial. Nós temos o cone, o cilindro e a esfera, tá certo? Então ele já tem as fórmulas já definidas de cálculo de volume dessas figuras, né? O nosso objetivo, no entanto, não é estudar esses casos já específicos, é estudar e calcular o volume de um sólido de revolução de um sólido qualquer de revolução. Aí nós temos um exemplo aí, ó. Você pegou uma região, rotacionou aí, no caso, em torno do eixo X, que esse eixo aí vai ser o eixo de rotação, e essa rotação vai me dar quanto mais rápido você girar, ele vai preencher todo o sólido, que nem o S que nós obtemos aí, e o nosso objetivo é esse. Como nós estamos trabalhando com integrais, com a partição de um todo, se eu não tenho uma fórmula para encontrar um todo, nós particionamos em partes menores e cada vez menores, de modo que essas partes eu consiga encontrar o volume delas, tá certo? Então, a primeira parte que nós vamos ter o intervalo de A até B, e nós vamos particionar ele em N partes. Aí, para isso, nós vamos ter, ó, que A igual a x0, que é menor que x1, que é menor que xi, menor que xi, que é menor que xn igual a B de esse N subintervalos, tá certo? Qual que é o objetivo? É nós pegarmos uma dessas figuras que nós já conhecemos ao estudo de volume de um sólido de evolução. Se é o cone, se é o cilindro ou se é a esfera. Aqui, ó, nós vamos observar, quando nós fazemos essas partições, vamos observar que essas partições vão me dar as menor área, que são os retângulos. Quando nós giramos esses retângulos em torno de um eixo de rotação, nós vamos obter vários cilindros, tá vendo? Dá para perceber na figura aí em cima, ó, que nós vamos ter N cilindros. Então, o nosso objetivo com isso é o quê? Que o volume do sólido que mais se adequa vai ser o cilindro. Então, quando nós fazemos essas partição, nós vamos estudar um iésimo desse, um iésimo volume dele, que nem na figura abaixo. Nós vamos ter lá o iésimo retângulozinho, nós giramos ele, obtemos o iésimo. Fórmula para calcular o volume de um cilindro é o que? A área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura, tá certo? Nesse caso aqui, nós vamos definir duas coisas. Primeiro, nós vamos tentar a altura, que vai ser o nosso delta de x, que vai ser a variação do x, vai ser o xi menos o xi menos 1. Isso vai ser a nossa altura, né? E depois nós vamos calcular. Então, delta x vai ser. O último passo é justamente encontrar o raio, que vai ficar πr ao quadrado vezes a altura. Como eu já tenho a altura, que é o nosso delta x, no caso delta xi, então o nosso raio vai ser caso aí até a função. Nesse caso aí nós vamos C vai pertencer ao intervalo xi menos 1 até xi, e com isso esse f de ci vai ser o nosso raio. O raio um cilindro, tá certo? Com isso lá em cima vocês vão ter o seguinte, ó,
que o volume vai ser π vezes f de ci ao quadrado vezes delta de xi. De onde que veio essa fórmula? Então, como nós particionamos nosso intervalo AB em intervalos, então o volume dos N cilindros, aqueles N cilindros da figura acima. Como que vai ser os cilindros? Então vai ser o somatório do primeiro, mais o segundo, mais o volume do terceiro, mais o volume do N cilindro. Escrevendo em forma de somatório, nós vamos ter que o volume dos N cilindros vai ser π vezes o somatório de I igual a 1 até N de f de ci ao quadrado delta de x. Então, somatório, tá certo? E o que a fórmula vai me dar? O volume dos N cilindros, tá certo? Passando adiante, nós vamos chegar agora no nosso objetivo, que é o volume do sólido de revolução, certo? Note que se você for somar o volume dos N cilindros, esse valor de revolução. Então, com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos para encontrar o volume. Então, do somatório desse máximo do delta de xi tende a zero. Note que quando você calcula aí o limite do somatório, nós vamos recair naquela definição de integral definida, o que nós queremos. Esse caso aqui nós não vamos usar nenhum teorema, nenhuma propriedade que nós estudamos anterior para chegar na fórmula. Por quê? Porque nesse caso das partes do soma das partições, e nós temos tudo, nós temos um CI que pertence. Então, com isso, o que você faz? Apenas altera, isso daí vai ser igual aqui, vai ser igual a π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado dx. Então, nesse caso aqui, ó, partiu já direto para o valor, tá certo, gente? Então, é π ao quadrado, é π vezes a integral de A até B de f de x. Então, essa região plana em torno do eixo y, a fórmula é a mesma, só porque aí você vai ter que x é igual a g de y. Então, o volume vai ser π de CAD de g de y ao quadrado dy. Praticamente a mesma coisa, só trocando o valor de x para o y. Um probleminha que nós vamos ter na hora de é quando o eixo de rotação não for nem o eixo x, nem o eixo y. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a translação dos eixos. No caso, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar ele, seria como você trazer ele para o eixo. Ou pegasse do eixo Y e levasse para o eixo Y. Como que nós fazemos essa translação? Apenas o volume é igual a π de f de x menos L ao quadrado de x. Tá certo? Boa sorte aí, estude bem. E aqui